plano para o setor portuário tem o mérito de recordar um setor muito esquecido com aspectos positivos, mas é preciso perceber que estamos perante uma área de forte concorrência plurinacional que depende quase exclusivamente da iniciativa privada, da profundidade das cadeias logísticas internacionais e do crescimento do setor exportador, muito mais do que a vontade expressa em políticas públicas. O plano Portos 5+, está bem estruturado, é pacífico, vai resultar quer para o Estado, quer para os privados. Mas não traz nenhuma ambição diferenciadora nem disruptora. Não há nenhuma disrupção inovadora no plano. Continuaremos seguramente a beneficiar da nossa posição geoestratégica, mas manteremos a nossa posição secundária na Península Ibérica face aos portos espanhóis de outra dimensão. Olá, eu sou a Maria João Baba e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. A estratégia do Governo para os portos nacionais até 2035 é o tema deste episódio. No final de julho, foi aprovado o Plano Portos 5+, que tem previsto um investimento de 4 mil milhões de euros, suportado a 75% pelos privados, o lançamento de 15 novas concessões, com o objetivo de reforçar a capacidade de carga, reduzir as emissões, aumentar a digitalização e a segurança e melhorar os acessos e a integração com as cidades. E Gonçalo Moura Martins, começo por perguntar como é que vê este plano estratégico para os próximos 10 anos e se era possível ir mais longe. Eu vejo com muito interesse. Nós temos de ter consciência que as infraestruturas públicas de logística são determinantes para a economia, porque sem infraestruturas de logística que possam permitir o escoamento e a importação das matérias-primas, isso afeta a indústria toda. Portanto, o país tem que investir em capital fixo para que estas infraestruturas sirvam à economia. Portanto, o setor estava um pouco esquecido e este programa, ou este plano, teve o mérito de o pôr outra vez na agenda. Como diz o Ministro das Infraestruturas, esta pasta dos portos tem sido sempre subalternizada nas infraestruturas. Durante muitos anos, sim. Sendo um país marítimo com uma frente de mar muito significativa e numa posição estratégica, porque é o encontro entre a Ásia e o Ocidente, pena é que este setor não tenha sido melhor tratado nos últimos anos, nas últimas décadas, como parece que agora pode vir a ser tratado. Mas, de qualquer forma, há uma coisa que é muito importante, que é preciso entender, é que a procura não se cria por decreto, ou seja, obviamente que não há procura se não houver oferta. Nas infraestruturas funciona ao contrário, ou seja, tem que ser primeiro criada a oferta de infraestruturas para depois ir à procura da procura. Mas há uma coisa que é muito importante entender: as cadeias logísticas são muito inertes, têm muita inércia, demoram muito tempo a construir-se, porque implicam milhares de stakeholders e alimentam indústrias muito significativas e, portanto, alterá-las é muito difícil. Portanto, ou seja, a ganhar, basta ver como evoluiu a procura de carga, ou melhor, a carga nos últimos anos em Portugal, e perceber que houve um ligeiro crescimento, porque os crescimentos são normalmente ténues, 6% no último ano, mas vinha de um descréscimo significativo. Mas também houve um efeito do Mar Vermelho, não é? De alguma maneira, sim. Porque houve ali um desvio de rotas que beneficiou de alguma forma aos portos portugueses. E temos que ter presente uma coisa que é muito importante, e se calhar vamos falar lá mais à frente com mais detalhe, é que 50% da carga, 57% da carga é movimentada em Sines e grande parte dessa carga, cerca de 74%, é transshipment, ou seja, não acresce a economia. É transbordo, não é? O que isso significa que é uma carga é transbordo em termos de terminal de contentores e é transbordo em termos de granéis líquidos por causa da refinaria. E isso é muito significativo. Porque se nós expurgarmos esse efeito, o nível de movimentação de carga, por exemplo, se compararmos com a Espanha, ainda é inferior, muito inferior ao que temos, embora a Espanha também tenha Algeciras, que é tipicamente apenas e só de transshipment. Mas porquê que o transshipment é importante, apesar de não
enfim, criar muito valor no próprio para a economia, porque cria o que se chama a conectividade das cadeias logísticas, porque cria destinos e alternativas para quem quer instalar aqui uma fábrica ou ter um negócio, sabe que vai encontrar, havendo um porto de transshipment perto, uma série de alternativas de movimentação e de geografias. E António Ramalho, isto, em sua opinião, Portugal tem sabido tirar partido dos seus portos, ou o que temos visto é uma estagnação num tempo que até havia todas as condições para crescer? Bom, vamos por partes. Nós estamos basicamente a discutir um novo plano que teve esta vantagem que o Gonçalo referiu, que é recolocar os portos no centro, digamos assim, de uma discussão. Mas eu não tenho uma visão tão otimista, digamos assim, sobre o grau de ambição que esse plano trouxe para Portugal. Explico porquê. De facto, Portugal tem um posicionamento estratégico particularmente interessante, mas a Península Ibérica como um todo tem um posicionamento ainda mais interessante. E, de facto, de algumas das movimentações centrais, a Península Ibérica pode representar, talvez, o melhor dos acessos àquilo que é a conectividade entre a África do futuro, a Ásia seguramente, e as rotas, digamos, do Atlântico, que representam a América do Sul e a América do Norte. E, portanto, era normal que houvesse uma perspectiva que eu gostaria que fosse antes de mais ibérica e depois portuguesa, no sentido da importância que isto significa de utilização da capacidade logística para criar, digamos assim, um driver de desenvolvimento da nossa capacidade. Mas foi o contrário que o Governo anunciou, no fundo, dizendo que quer competir com os portos espanhóis, não é? Também, mas isso não está mal. O problema que nós temos é, na prática, se nós tivermos uma ideia daquilo que é o nosso posicionamento estratégico do ponto de vista dos portos na Europa, eu tenho muita pena de dizer, mas depois de Roterdão, de Antuérpia e de Hamburgo, nós temos Valência e Algeciras, com características diferentes. Isto nos 10 principais portos. Logo a seguir aos 10 principais portos temos Barcelona, que será o 12º ou 13º porto da Europa. E depois temos Sines, que é o 20º porto da Europa. Portanto, para termos uma ideia da nossa posição relativa. E Sines tem 54% do movimento containerizado em Portugal. Portanto, a nossa posição relativa dentro do quadro ibérico, ainda por cima, é uma posição menor. E é menor naquilo que têm sido os crescimentos dos últimos 20 anos. Eu tenho aqui os dados entre 2009 e 2020. Só num dos anos é que nós tivemos um crescimento superior à Espanha. Todos os outros anos, Espanha teve um crescimento superior a Portugal. E Espanha tem, aliás, um volume de mercadorias transportadas por habitante de 10,6 contra 8,8 de Portugal, o que significa que o posicionamento relativo, mesmo em relação à capacidade instalada per capita, é superior. Ora, o que acontece basicamente é que o plano que nós temos em cima da mesa, além de ser um plano que compete com a Espanha, mas naturalmente os espanhóis têm um investimento de 7 bi, nós temos um investimento de 4 bi, não podemos dizer que 4 bi é menor do que os 7 bi para a dimensão espanhola, não é, seguramente. Sim, mas significa que também não ficam parados, não é? Também não vão ficar quietos. Mas os objetivos estratégicos são atingir qualquer coisa como 50% de crescimento em cargas líquidas e 70% em contentores no prazo de 10 anos, o que é claramente melhor do que aquilo que tem sido, digamos assim, os últimos anos, onde temos estado, digamos assim, completamente estáveis, se não ligeiramente decrescentes, mas a verdade é que não nos tira do posicionamento relativo, nem na Península Ibérica, nem tem uma visão para a Península Ibérica suficientemente ambiciosa para olharmos os portos de uma forma diferente. E por isso o que é que eu digo? Digo que, de facto, a posição da Península Ibérica está aquém daquela que devia ser no quadro da Comissão da Europa, do ponto de vista de grande centro logístico, para aqueles que são os objetivos que o Gonçalo aqui falou, mas simultaneamente que dentro do quadro da competição europeia, naturalmente Portugal, que tem uma frente marítima significativamente maior do que a sua parte relativa da economia ibérica, tem uma posição ainda assim nos portos particularmente menor do que aquela que era expectável para aquilo que é a nossa posição. Portanto, gostava de uma maior ambição Gostava de uma maior ambição e gostava de ver os portos como o centro de um conjunto de atividades que passam por várias coisas do ponto de vista da conexão, do ponto de vista do relacionamento com o Interland e de muitas coisas que, enfim, não estão seguramente aqui ponderadas, pode ser que venham a estar ponderadas no quadro geral, digamos assim, de outros investimentos infraestruturais que me parecem muito mais estruturados do que exatamente esse. Está a pensar na ferrovia ou é mais do que isso? Na ferrovia, já vamos falar sobre isso certamente, mas a verdade é que os números não só provam que é bom ter um plano como este, porque procura inverter esta tendência, digamos assim, de estabilização excessiva que não se justifica desde a pandemia do ponto de vista do movimento dos nossos portos,
É bom dizer que isto não se verificou no último ano, é verdade, houve um crescimento de 6%, e esse crescimento é em todas as áreas. Tivemos já na carga geral 3%, tivemos nos contentores 11%, tivemos nos granéis sólidos 5%, tivemos nos granéis líquidos 7%, portanto tivemos um crescimento, digamos assim, genérico da nossa capacidade de portuária, mas a verdade é que nos últimos anos não temos crescido. Nesse sentido, é muito bom ter um plano. O objetivo estratégico que temos desse plano é fazer melhor, fazer mais, mas para aquilo que seria o posicionamento estratégico da Península Ibérica como um todo e de Portugal dentro da Península Ibérica, parece-me, digamos assim, um objetivo cujo nível de ambição não sai daquilo que é a nossa posição estratégica atual. E Gonçalo Moura Martins, em sua opinião, este investimento dos 4 mil milhões de euros previsto é o suficiente para tornar os portos nacionais competitivos? Ou concorda com o António que, se calhar, a ambição teria que ser maior? Não, eu convivo com o setor dos portos e convivi durante muitos anos, portanto, se fizerem estes 4 mil milhões, para o que se tem feito ultimamente, acho ótimo. Portanto, tenho uma visão mais pragmática e mais realista da questão. E se a gente comparar com a Espanha, só esta nota, dos 4 para os 7, os 4 é para 10 anos em Portugal e os 7 para a Espanha até 2029. Portanto, em metade do tempo fazem quase o dobro do investimento. Não estamos em base comparável. E nós temos que perceber uma coisa em Espanha, de Espanha, que é, como o António diz, ele compara muito bem, Espanha compara muito bem do ponto de vista da dimensão dos portos, mas compara ainda melhor no que se chama o índice de conectividade marítima, ou seja, o que oferece cada país no sentido de capacidade de escalas potenciais para a economia. E nós temos um índice que é muito curioso, porque evoluiu muito agora neste primeiro semestre de 2025, e temos perfeitamente destacado a China. A China tem um índice de 1291, portanto é de longe o maior, e o segundo é metade da China, que é a Coreia do Sul. Depois temos a Singapura, depois temos os Estados Unidos, depois temos a Malásia, o Vietnã e a 7ª Espanha. A Espanha tem o índice maior da Europa. Apesar de não ter os maiores portos, tem uma carga que compara com a Europa em termos absolutos dos seus vários portos, mas tem um índice de conectividade muito interessante. Portugal vem muito cá para baixo, apenas com 139. Isso é fundamental, porque quando uma fábrica, ou quando um fabricante, ou quando um produtor, ou qualquer entidade exportadora principalmente, se pretende instalar em Portugal, na zona de Sines ou noutra zona qualquer no norte do país, naquelas zonas industriais no interior ou no hinterland de Aveiro ou de Leixões, a primeira pergunta que faz é: como é que eu consigo escoar a minha mercadoria? Que não for de rodovia, como é que eu consigo escoar? E esse índice de conectividade é fundamental para lhe dizer: não, tu tens alternativas, tens para aqui, para acolá, para acolá. E isso em Portugal está muito abaixo. Portanto, independentemente do investimento em infraestruturas, que é absolutamente fundamental, porque sem oferta não há procura. Isso tem que ser feito, e aparentemente vamos a ver se isto é tudo feito. A primeira concessão já saiu, que é da Silopor, enfim, mas essa já está tudo construído e feito. Também já nos habituamos tem 24 ou 25 anos essa história, não é? Várias vezes. A última vez que a Silopor foi a concurso público foi em 2011 ou 2000 e qualquer coisa. Bem, mas de qualquer forma, para além disso, para além da infraestrutura, é necessário apoiar o desenho das cadeias logísticas, ou seja, elas têm que estar construídas, existentes, e considerarem Portugal como um porto que vale a pena os que dizem escalar, não é? Portanto, nós estamos a tratar da oferta para dar condições a que esses carregadores eventualmente tenham possibilidade de usar os portos nacionais, fala das infraestruturas e dessa conectividade, e era preciso também dar condições, não sei, mais vantajosas para que eles escolham os portos portugueses em relação aos espanhóis, por exemplo, Leixões em vez de Vigo, em termos de condições de custo. Havia um sonho há uns anos, se falava que Sines ia ser o Porto de Madrid, que é um pequeno dislate, não é? Porque o Porto de Madrid é Valência, que está a 350 km e Sines está a 680, portanto não há competição possível. Com uma vantagem muito grande, é que estamos a falar de uma área de influência em Madrid, de 8 milhões de pessoas. E Valência tem um comboio de mercadorias dedicado só para os portos secos de Madrid, coisa que Sines não tem, que é a segunda parte do problema, que é:
se eu quero quebrar, se eu quero aumentar o meu índice de conectividade e dar alternativas à exportação e às empresas para que se estabeleçam e que tenham cadeias logísticas criadas, eu tenho que aprofundar o Interland. E aí sim vem, como dizia o António, comboio e alternativas. Não é possível ter o maior porto de contentores de Lisboa, com uma área de influência de 4 milhões de habitantes, em Alcântara, que não tem saída de comboio. Não é possível, já se tentou fazer, fez e depois parou-se tudo. Quer dizer, saírem milhares de contentores todos os dias, um por cada caminhão leva um contentor, sair pela 24 ou pela Avenida da Índia, etc, é terrível. Não é? Isso até é o tal sinal do que dizia, da experiência que tem dos esportes, que muito pouco tem sido feito até agora, da modernização, etc, de dar condições. E depois temos que perceber uma coisa, que são indícios que a gente tem que ler o mercado e tem que ler a procura, que é uma das 15 concessões é um novo terminal, além da expansão do atual Terminal 21 em Sines, é o Terminal Vasco da Gama, novo de contentores. Já foi lançado 2 vezes e está sempre constantemente a ser monitorizado no mercado a ver se alguém está interessado, e nunca houve interessados para aquele terminal. Mas agora há uma regra nova, que é a possibilidade das concessões chegarem aos 75 anos. Não, isso foi uma das boas medidas que aconteceu, foi um decreto-lei que passou relativamente desapercebido, penso que é de novembro ou dezembro do ano passado, e que vem com base na diretiva europeia, que estabelece ou que equivale os portos às concessões do domínio hídrico, que são de 75 anos, que é a melhor coisa que fazem, porque 75 anos é um tempo mais que suficiente e necessário para amortizar o custo de uma infraestrutura destas. E António Ramalho, isto, estávamos a falar, no fundo, este plano vai chamar os privados a suportarem 75% do investimento, portanto 3 mil milhões, e se os privados não estiverem disponíveis? Eu julgo que esse desafio é sempre um desafio. No Vasco da Gama durante isso é sempre um desafio que existe, mas a verdade é que a alteração para os 75 anos é uma alteração substancial, não só do ponto de vista, digamos assim, do modelo financeiro, porque do ponto de vista do modelo financeiro, ter 75 anos é substancialmente mais vantajoso do que não os ter, mas simultaneamente é do ponto de vista da estabilidade do investidor que olha para os portos de uma forma integrada. E portanto eu não tenho dúvida nenhuma que o facto de existir um plano vai ser positivo também para trazer para cá, até porque este plano define onde é que está o investimento público. O investimento público estará naturalmente naquilo que são definidos como as prioridades, e as prioridades foram definidas claramente do ponto de vista daquilo que investimento por parte das administrações portuárias, não do orçamento do Estado. Não é necessariamente do orçamento do Estado. E portanto isso permitirá, digamos, aos privados, para estas concessões ou para novas concessões, virem, digamos assim, a fazer o seu investimento em busca daquilo que são os elementos centrais. Mas aqui o problema que se coloca é exatamente para quê? Para que nível de ambição é que nós vamos fazer este investimento? E o nível de ambição é colocar Portugal, digamos assim, como um centro logístico de primeira água, que parece que, por exemplo, tem capacidade do lado dos dados. Estamos a ver, digamos assim, uma atração muito específica, que ainda não está consolidada, mas que, a partir de Sines, está a fazer uma certa expansão da importância que poderá ter, digamos assim, esta zona do ponto de vista de dados. E ponto de vista de dados obriga a arrefecimento, obriga a água, obriga a outras energia, portanto são todas as outras infraestruturas. O mesmo se passa sobre a capacidade dos portos. Aquilo que é dito é verdade. Portugal tem um sistema pelo qual a nossa capacidade portuária está muito centrada, infelizmente, em Sines, porque Sines é um porto neste momento de transshipment. A primeira das preocupações que nós devíamos ter é perceber que hoje em dia os portos têm entre si uma capacidade de interligação que tem que ser claramente ferroviária. E, curiosamente, a ferrovia de carga, isto não era uma realidade há 10 anos atrás, mas é hoje, a ferrovia de carga para pouco mais serve do que para ligar portos. Isto é, porque a integração da cadeia logística leva a que seja útil fazer o ferroviário em conjugação com o marítimo ou portuário. Para as pessoas para saberem lá em casa, quase todo o comércio internacional faz por via marítima. Portanto, que fique claro que os caminhões que passam, digamos, aqui na Europa são uma pequena parcela, digamos assim, do movimento total global, que se faz do ponto de vista global. Por um lado. Por outro lado, esta ferrovia, em muitos casos, já deve ser uma ferrovia dedicada. Porquê? Porque a carga não tem prioridade no quadro da ferrovia. A carga essa linha do norte, não é? O exemplo claro é a linha do norte, isto é, o exemplo claro é que há 900 comboios a entrar na linha do norte e destes 900 comboios, os comboios de mercadoria são aqueles que têm prioridade menor e, portanto, têm que trabalhar à noite, com as péssimas condições de trabalho, com um custo acrescido, etc. A ferrovia, ainda por cima de carga, não é uma ferrovia necessariamente cara, porque um comboio de carga não tem que andar depressa, tem que andar de forma fiável.
Isto é, o fundamental é que chegue à hora combinada ao sítio que está combinado, ao destino definido. E, portanto, isso pode-se fazer a uma velocidade mais alta ou uma velocidade mais lenta. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma velocidade lentíssima da carga, mas, no entanto, bastante fiável no próprio sistema. Ora, o que acontece basicamente é que isso, alargando a nossa capacidade de conectividade com a nossa capacidade de interland, pode criar valor acrescentado em relação àquilo que é a nossa capacidade do mar para a terra. Mas para isso, obviamente, temos que criar alguma capacidade transformadora sobre os produtos que aqui vêm fazer, eventualmente, até transshipment. Onde essa capacidade pode ser realizada? Tem que ser realizada com integração dos próprios portos com o resto da nossa economia. Exemplo claro. Quais são os portos? Nós temos, em rigor, meia dúzia de portos com contentorização relevante. Temos Leixões, temos Lisboa, temos Setúbal, temos Sines. Para nós era muito importante, quer Setúbal, quer Lisboa, quer Sines, pudessem trabalhar para Lisboa. Isto é, pudessem trabalhar também com a vantagem de ter um centro consumidor que tivesse uma clara capacidade de ajustar capacidades transformadoras do ponto de vista industrial. Assim como Matosinhos e Aveiro podem fazer, digamos assim, para a grande metrópole do Porto. Mas tudo isso precisa de uma lógica de integração que vai muito para além deste objetivo. Dou-lhe um exemplo. Está aqui previsto também nestes investimentos a parte da mobilidade do Porto de Sines através da A26. O problema da A26 é que a A26 está desenhada para Beja. Com o devido respeito, não há qualquer movimento específico para Beja. O movimento naturalmente terá que ser para Lisboa. E, portanto, haveria que passar, digamos assim, a autoestrada para ter uma ligação a norte e não. Mas terão a fazer um movimento para Madrid e não para Lisboa? Mas é que o movimento para Madrid só poderá ser feito sempre por comboio. E mais do que isso, é sempre um movimento periférico. Porque quer queiramos, quer não, aquilo que nós temos que valorizar é a transferência de mercadorias entre os nossos portos. É útil, obviamente, ir ao Porto Seco de Madrid, mas era muito útil, seguramente, temos a plataforma do Poceirão, temos a plataforma, até reconheço a plataforma da Guarda, ainda com as dificuldades que tenha, e que está prevista aqui no plano. Mas eu não quero estar a fazer um desenho contraposto ao desenho atual. Só estou a dizer é que o desenho atual é útil, é bom, só que a visão ambiciosa, digamos assim, de um Portugal marítimo renovado, obriga a mais do que este plano e a mais do que este investimento. Naturalmente este investimento é importante, este investimento vai inverter a tendência de estagnação que se verificou nos últimos anos, mas a percepção da capacidade de nós aumentarmos a nossa conectividade, não só a conectividade da Península Ibérica, mas a conectividade de Portugal dentro do quadro da Península Ibérica, porque nós aqui temos um grande concorrente, e eu sou daqueles que acham que ter um grande concorrente, porque a Espanha é um grande concorrente e um bom concorrente, é um desafio interessante para Portugal, para um modelo de governação próprio. Eu, para lhe dizer, no quadro do modelo de governação, vejo aqui, por exemplo, o reforço da posição das autarquias locais. Ora, quando eu acho que Portugal deveria estar a olhar para o mundo com uma perspectiva única, há aqui exatamente a ideia... A transferência de competências para os municípios é em sentido contrário. Eu confesso que, do ponto de vista da governação, olhava muito mais no sentido, digamos assim, da centralidade do modelo que desse resposta clara a uma segmentação diferenciada dos portos como um todo, os portos de Portugal, do que exatamente para uma leitura de que os portos são uma sequência das vantagens que existem para as autarquias locais. Porque essa ideia parece-me um bocadinho provinciana para aquilo que é um negócio que neste momento tem escala global. E Gonçalo Moura Martins, isto agora é a questão da holding dos portos, eu recordo que foi há uns anos no governo de Santana Lopes que se chegou a prever a criação da tal Portos de Portugal, que foi alvo de muitas críticas de todos os lados. Agora o governo fala na criação de um grupo de trabalho para propor uma nova organização da administração marítima portuária. Isto, em sua opinião, a tal holding faria sentido agora? Não, porque não fazia no passado e duvido que faça agora. Tem que haver uma governance transversal relativamente aos pontos comuns. Mas o problema é que os portos têm uma inserção local muito significativa. O Porto de Aveiro tem que estar intimamente ligado com os municípios de Aveiro, de Ilha, etc., e de Leixões de Matosinhos, etc. E, portanto, romper essa ligação com uma centralização em Lisboa dos portos todos seria um tema, para mim, muito complicado. Acho que não teria vantagens e ia trazer uma dose acrescida de acrimónia relativamente na relação dos portos com as cidades, que é uma relação umbilical, é uma relação simbiótica, é uma relação... Em termos de organização administrativa, não é? Que em Espanha temos a Puertos del Estado,
não é? Que gera os 46 portos, que depois têm a sua própria autonomia. Mas depois não deixamos ter autonomicamente, e lá as autonomias são muito maiores do que aos nossos municípios, não é? E temos as autonomias do Porto. Agora, eu acho que o que está aqui a ser feito no sentido de haver um plano de desenvolvimento que seja complementar e comum, que é feito pelo Estado, acho muito bem. Se isso é feito ao nível da Secretaria de Estado, ou do Ministério, ou de uma entidade parapública, portos, isso já não sei qual é a vantagem. Uma visão diferente aqui neste caso do António na criação da tal holding, não é? Mas os dois concordam que é preciso reorganizar este sistema portuário. Eu acho que a proposta de valor de Portugal devia ser uma proposta de valor integrada. Como eu não sou muito favorável que estas propostas de valor nasçam do Estado, sou sempre favorável a que elas sejam integradas em alguém a que nós possamos pedir contas diretamente. E eu gosto de ter empresas que são responsáveis por pedir contas. Isso é uma holding, isso é a integração dos portos. Por exemplo, na Suécia existe integração entre os portos e a ferrovia. Portanto, dentro do quadro da construção da IP, foi uma das coisas que na altura foi minimamente pensada a possibilidade ou não possibilidade de integrar os portos. Aquilo que o Gonçalo disse é totalmente verdade. Isto é, se o nosso objetivo é a continuação do crescimento ou a inversão da estagnação para um crescimento com um objetivo concreto de atingir os objetivos que aqui estão presentes, nada neste plano é incoerente. Todo este plano é coerente. E é muito difícil tirar a importância, digamos assim, dos portos dentro dos territórios. Dizer a Figueira da Foz que nada tem a ver com o seu porto, ou dizer a Viana do Castelo que nada tem a ver com o seu porto, ou a Matosinhos que nada tem a ver com Leixões, ou mesmo a região do Porto, parece-me difícil. Agora, se me pergunta se a nossa capacidade de concorrência com os portos espanhóis e com os puertos del Estado, a nossa capacidade de leitura do mercado internacional e de leitura dos modelos de integração do mercado e termos leituras no sentido de criarmos mais interland ou menos interland para aquilo que é a atividade de Sines, não estamos a falar de Madrid, estamos a falar de Portugal, do nosso território e de enquadramento disto com plataformas logísticas, objetivamente isso fica muito mais facilidade se tivermos uma capacidade de resposta integrada e segmentada. E a verdade é que não temos. E por isso eu tenho uma leitura bastante mais centralizadora, reconheço que isso cria ruído, reconheço que isso cria dificuldade, mas vou-lhe dizer só por graça e por resposta ao Gonçalo, eu tenho quase a certeza que na grande debate que vai fazer-se nas eleições autárquicas em Lisboa entre os partidos e as coligações que vão a Lisboa, ninguém vai falar de portos. Pois, mas isso é outra... Porque lá está. Apesar de que o Porto ocupa uma área da cidade muito relevante, não é? Mas ninguém fala que eles tentaram uma vez um modelo de fazer só 3 administrações portuárias por regiões. E, por exemplo, Lisboa e Setúbal que ficaram juntos, bem, foi um tema político complicado para gerir. Mas, Gonçalo, mas aí eu sou da opinião que ou sim ou sopas. Ou temos um processo de integração em que dizemos temos uma visão nacional para o sistema de portos, temos uma governação que tem estas características, ainda que tenha que conviver com a realidade. Eu peço imensa desculpa, mas a ferrovia também trabalha, digamos, com uma integração muito grande com os territórios municipais, não é por causa disso que não pode ser centralizada. Ou é feita de uma só vez, ou então fazer aos bocadinhos, como foi feito, que é vamos juntar aqui Setúbal e Lisboa. Isso não resulta. Aí vamos fazer Sines com o Algarve. Eu, por exemplo, tenho uma leitura do Porto de Faro que é absolutamente clara, que é Faro tem a melhor zona turística de Faro, é um porto que não serve para quase nada. Portanto, das duas uma, ou há porto ou não há porto. Se não há porto, fecha-se o porto e torna-se uma zona turística de fácil acesso. Mas a questão é que estas autonomias das administrações portuárias foram deixadas crescer o seu poder e principalmente a sua relação com as cidades, que agora se torna difícil combater. E o Estado Central sempre foi omisso e às vezes com muita inércia a intervir e a criar e a dar diretrizes claras para os portos serem, não, tu fazes ro-ro, tu só fazes automóveis, tu só fazes indústria... Mas este plano diz a mesma coisa, não é? Não, mas este plano, apesar de tudo, tem aqui algumas coisas que eu acho úteis, ou seja, tenta segmentar e dar... Uma vocação a cada um. No fundo, falta um planeamento estratégico que tem que ser centralizado, quer dizer, e muitos players do setor o que se queixam é exatamente essa falta de planeamento estratégico, ou seja, todos querem fazer tudo porque as administrações portuárias querem justificar-se a sua própria existência, etc, etc. Nesse aspecto eu concordo. Agora, a partir do momento que haja uma diretriz política e de políticas públicas absolutamente claras, eu acho que a implementação tem que ser ao nível local. Então, a sua opinião, ao contrário do que dizia o António, faz sentido esta transferência de competências para os municípios
e no fundo apostar também numa maior relação entre os portos e as cidades. Eu não sei se há verdadeira transferência. Está previsto, não é? De competências. Eu acho que, por exemplo, não percebo porque é que na zona ribeirinha de Lisboa, que tem mais de 30 quilómetros, não percebo porque é que o poder da administração do Porto de Lisboa é tão profunda e não é entregue às cidades, às várias cidades que apanham a bacia do Tejo. Naquilo que não é área ocupada pela atividade portuária, ou tem vocação de atividade portuária, não percebo porque é que não é entregue diretamente à cidade, porque depois há um passa-culpas constantes, porque a gente não percebe porque é que em frente à 24 de Julho é uma desgraça, não se consegue ver o rio, é um abandono total, etc. E a Câmara de Lisboa não tem responsabilidade nenhuma, nem tem capacidade nem autonomia para decidir aquilo, e certeza, e o que eu sei é que eu também sei que a administração do Porto de Lisboa também não tem qualquer vocação nem capacidade para gerir o que é um planeamento urbano. Portanto, a cidade se calhar retiraria o Porto daquele local, não é? Não, eu acho é que deveriam ser identificadas, eu acho é que deveriam ser identificadas áreas claras de vocação e atividade portuária, e essas são geridas e as outras que não sejam para esse fim têm que ser entregues às cidades. Mas agora, por exemplo, é um tema de anos. Isto é um tema de debate que, aliás, a serenidade do debate é um ponto importante. Eu estou convencido que se a cidade tivesse ainda mais poder sobre o Porto, provavelmente já não teríamos Porto de cantorização em Alcântara, o que seria, digamos assim, muito negativo para aquilo que é a nossa oferta global enquanto estrutura portuária. Portanto, não é fácil de responder a esta questão, não tenho ideias feitas. A única coisa que me atrevo a dizer para a margem sul do Rio, isso é impensável, mas isso até porque o custo infraestrutural é absurdo. Mas isto só para dizer, João, até para dizer e dizer também ao Gonçalo que o grande problema é que nós em certo momento temos que fazer opções. E eu tenho para mim, é um bocadinho de convicção, de que a nossa capacidade portuária de intervenção no mundo está muito para além do que está hoje. Por isso é que um crescimento de 70% de contentorização a 10 anos não me entusiasma, porque gostava de ter 70% para todos os efeitos em 10 anos, é 7% ao ano. É muito, com certeza que é. Sobretudo no mercado que é estável normalmente nos crescimentos, que é difícil mudar as rotas, que o sistema de conectividade é um sistema muito integrado, portanto qualquer alteração é muito difícil. Portanto, é muito difícil isto. Agora o que eu acho é que eu olho para a nossa capacidade portuária e dizia, nós devíamos ser mais do dobro do que somos hoje. Eu quando olho, digamos assim, para aquilo que nós temos no Porto de Sines e vejo que o Porto de Sines, os portos todos em Portugal, movimentam mais ou menos aquilo que movimenta Valência, ou aquilo que movimenta Algeciras, sobretudo Valência, porque Valência é um porto, digamos assim. Algeciras movimenta mais do que todos os portos portugueses. O que significa basicamente, digamos assim, que nos coloca perante uma aparente incapacidade concorrencial dentro da própria Península Ibérica, numa Península Ibérica que, na minha opinião, ainda por cima, não tem tido, digamos, uma performance tão boa como devia ter tido. Eu não estou a dizer que a performance da Península Ibérica não é adequada, mas eu acho que ainda tem mais valor do ponto de vista estratégico para a Europa do que aquilo que é o valor que lhe é atribuído, e ainda perde muito negócio para as Península Escandinava e para o Golfo da Alemanha, portanto para a integração dos portos da Holanda e da Alemanha. E, portanto, ainda há matérias que podem ser afinadas neste plano. Só para terminar, e há um tema muito importante que aqui se calhar não focamos e agora não vamos ter tempo para ir em profundidade, que é a força das companhias de navegação, que é uma coisa determinante. Quer dizer, se a MSC amanhã decide que é mais barato fazer em Marrocos o transshipment do que em Sines, muda. Demora um ano a mudar, mas muda na hora. Nós vimos isso em Lisboa na altura da greve dos estivadores, não é? Com a bandada de companhias. Por exemplo, e depois recuperar essa carga demora anos, porque é um sistema de facto muito complexo. Mas como falávamos há pouco, por exemplo, na questão do terminal Vasco da Gama, a atração de um desses grandes players, armadores mundiais... Era a viabilização. Pois. Significa a viabilização. E significaria, se calhar, mais do que cumprir as metas. Nós temos que perceber que os grandes donos ou concessionários dos portos a nível mundial são as companhias de navegação que têm um ramo específico para dominar os portos. Portanto, porque elas querem ter a segurança e a garantia e, principalmente, as condições económicas para que possam escalar com segurança naquele porto. E nós também temos é um setor com pouca concorrência também em termos de operadores portuários, não é? Este plano também pode servir para abrir mais à concorrência? Pode. Nós temos é que perceber uma coisa, é que é um setor onde a concorrência se faz no momento da entrada.
porque depois fica cristalizado durante 75 anos, ou 50 anos, ou 40 anos, ou o que for. E, portanto, é preciso criar condições muito favoráveis para criar essa concorrência no momento em que ela existe e é importante que exista. Depois passa a ser um monopólio daquele caixa, fica atribuído àquela entidade durante muitos anos e, portanto, é preciso perceber que o momento da criação de condições, com condições favoráveis, com caderno de encargos amigáveis, com tempo de divulgação e preparação é que é perfeitamente fundamental. Pois, com o tempo suficiente também para amortizar investimentos e tudo aquilo que o privado também precisa. As condições têm que ser muito equilibradas e às vezes, se calhar, condições muito favoráveis ao concessionário, mas que possam ser revertíveis ao longo da concessão em função da realidade de partilha de ganhos com o Estado. Obviamente partilha de benefícios, porque esta é uma das áreas onde nós podemos ter um upside maior e um downside mais controlado. E, portanto, com um upside maior, há sistemas de benefício de partilha que, obviamente, desde que os incentivos estejam corretos, sai para benefício de toda a gente. Pois, e 75 anos não são 30, não é? 75 anos permite exatamente contratos dinâmicos de partilha de benefícios. E essa é a leitura fundamental que tem que ser feita e é uma alteração de mentalidade. Portanto, eu acho que o princípio dos 75 anos é um princípio muito útil. A capacidade de trazer para esse princípio novos conceitos do ponto de vista de partilha de benefícios também seria muito útil. Que já são usados até, como conhecem, de outras concessões. O que não pode haver medo do Estado é de criar contratos aparentemente mais desequilibrados, mais incentivadores da concorrência privada, porque é o momento para ele ter concorrência, porque já não vai ter mais outro momento. Isso. E esta partida de xadrez acaba mais uma vez empatada e vamos às sugestões. Gonçalo Moura Martins quer sugerir um livro. Agora, nos próximos vamos ter algumas sugestões das minhas leituras de verão. E hoje trago-vos um livro que eu acho que para mim foi a melhor, se calhar, leitura de verão, que é do Javier Marías, que é um escritor espanhol que morreu em 2022 na sequência de complicações do Covid. Ele ficou em coma e com uma pneumonia. E depois acabou por morrer em setembro de 2022. É considerado provavelmente um dos melhores escritores de língua espanhola, não de língua espanhola, castelhano, porque depois temos que pôr a América Latina, mas espanhóis dos últimos 50 anos. E ele tem o grande romance dele, chama-se Berta Isla, que é um romance lindíssimo, grande, mas lindíssimo, ganhou inúmeros prémios. E é um romance que fala de uma história de amor, mas como uma história de amor pode ter desencontros fortuitos, condicionadores da vida toda. É um livro lindíssimo, estranho, que se entranha e que depois acaba de uma maneira muito, que eu não posso aqui spoiler alert de todo, mas como é que uma relação amorosa tão querida entre duas pessoas é interrompida por acontecimentos absolutamente fortuitos, e isso cria um desencontro que nunca mais é recuperável. Berta Isla, Javier Marías, é a minha recomendação. E António Ramalho quer falar sobre um parque de diversões. Sim, não deixe de fazer o reforço da proposta de sugestão do Gonçalo, que é excelente. Mas dizer que eu, na minha função de avô, tive que ocupar o meu tempo de férias também de formas diferentes. E fiquei muito impressionado, curiosamente, com uma visita que fiz a um parque de diversões que é o Zumarino. O Zumarino, que é lá embaixo no Algarve, é publicitado, portanto é um parque que toda a gente conhece ou ouviu falar. Foi uma coisa que começou com 7 hectares. Começou em 91, eu lembro-me do início de se ouvir falar. Começou por ser um centro, digamos assim, de exposição de golfinhos e de espetáculo de golfinhos, um bocadinho em timbos de circo. E alargou-se a um parque de diversões familiar, verdadeiramente espetacular e organizado, que hoje em dia tem 32 hectares. Eu fiquei verdadeiramente impressionado pela qualidade também da parte de reabilitação, do Centro de Reabilitação de Espécies Marinhas, daquilo que é a classificação, por exemplo, da rede de emergência de mamíferos aquáticos, da AMARG, que foi uma classificação que conseguiu em 2025, e que são uma verdadeira experiência interessante, digamos assim, naturalmente para os meus netos, mas foi tão para os meus netos que eu fiquei impressionado com esta evolução. E isto prova que até numa zona
e numa área que não é habitual em Portugal, uma conjugação, digamos assim, de uma intensidade regular de investimento, conseguiu trazer, digamos assim, um parque que, me deixem dizer, está state of the art para qualquer parque, digamos assim, com estas características na Europa. Portanto, eu sugiro, enquanto as pessoas ainda têm tempo, que vão ao Azul Marino, porque os mais velhos vão ter a mesma experiência e o mesmo espanto e a estupefação que eu tive sobre aquilo que foi a evolução, e os mais novos vão se divertir imenso, como podem imaginar, porque não tiveram a oportunidade de ver o parque há uns anos atrás como um simples circo de golfinhos, mas de todas as maneiras vêm hoje em dia um parque muito bem organizado, ainda bem que o vem. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.